Olá, bem-vindo à disciplina de Gestão de Projetos e Sistemas de Informação. Hoje, nós entraremos no módulo 3, na unidade 1, Sistemas, Processos e Informação. Então, até aqui, nós percorremos um caminho onde nós estávamos olhando sobre projetos, ciclo de vida de projeto, gestão de projeto, a parte de execução, as entregas, o término de projetos. E a gente chega num ponto que é um ponto importante para a nossa atualidade, que é justamente o seguinte: como que a gente faz para integrar os sistemas, né, ou para integrar essa informação que a gente consegue dentro de um ambiente de projeto de forma mais transparente, que ela consiga ter algum valor de fato. Então, antes da gente começar a fazer isso, a gente precisa entender o que é um sistema. Então, um sistema, não necessariamente ele precisa estar atrelado ao domínio de computação. Então, uma definição de sistema, né, quando a gente fala em sistema, a gente está falando que ele é um conjunto de elementos interconectados. Professor, então quer dizer que se eu estou falando em sistema, não necessariamente eu estou falando de computador? Exatamente, não necessariamente a gente está falando de computador. Por exemplo, o nosso sistema auditivo. Então, o meu sistema auditivo, ele não tem nada de tecnologia, mas eu consigo, devido um conjunto de órgãos, um conjunto de ações que o corpo faz, conseguir entender alguma coisa que é dito para mim. A mesma coisa, a minha vista, né? Então, eu consigo distinguir cores, movimentos. Então, é o meu sistema de visão. Então, é importante a gente ter essa ideia que, quando a gente fala de sistema, na verdade, a gente não está atrelando a computador ou a qualquer domínio que venha de computação, mas sim coisas que são interconectadas, né? São coisas que têm uma ligação e que têm uma finalidade, que têm um propósito, fim. E aí, dentro desses sistemas, nós temos transformações. Então, essas transformações, elas vão ter uma interferência, né? Elas vão ter uma ligação com todas as partes que contemplam esse sistema. Então, quando eu quero, por exemplo, eu tenho lá o meu sistema de gestão e eu quero transformar ele, eu quero modificar ele, eu preciso olhar todos esses componentes que fazem parte do meu sistema de gestão para que eles consigam funcionar de forma íntegra e que consiga fazer com que o meu sistema continue funcionando. Então, vejam que, nesse caso, o meu sistema, ele serve para sistematizar algo, ou seja, para eu conseguir ter uma rotina bem clara, né, do que eu preciso fazer e, por vezes, se eu conseguir, é claro, é muito bom, automatizar esses processos. Então, sistema, né, do grego, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer combinar, ajustar, formar um conjunto. Então, a gente consegue, por exemplo, dentro de uma organização, olhar diversos sistemas. Então, eu tenho lá o meu planejamento e controle de produção. Então, tem toda uma sistematização em cima desse sistema, né? Gestão de materiais, a gestão de recursos humanos, gestão de finanças. Então, quando a gente olha para esses sistemas, o que a gente entende, então? Que um sistema, ele vai responder a algum estímulo. Então, se eu tenho lá, por exemplo, o meu controle de produção, se o meu controle de produção está funcionando, está tudo dando certo, eu vou ter os meus produtos. Se porventura eu estiver observando que os meus produtos não estão tendo a produção suficiente, né, se ela não tá respondendo da forma como esperado, aí eu consigo olhar para o meu controle de produção e ver se o meu sistema está funcionando. Ou seja, eu tenho um estímulo, tem algo que faz com que eu precise rever o meu sistema, ou não, né? Ou que eu consiga, de fato, desenvolver um sistema. Então, eu começo uma empresa pequena, com 2 funcionários, então eu consigo fazer a gestão desses funcionários de forma direta. Conforme a minha empresa vai aumentando, que eu vou contratando mais pessoas, fica difícil fazer essa gestão de pessoas de forma unitária. Eu ir em cada pessoa para conseguir fazer essa gestão. Então, eu vou precisar desenvolver um sistema para que eu consiga gerenciar os meus recursos de forma mais clara, de forma mais transparente para a minha empresa e que eu consiga ter os frutos e os rendimentos necessários dessa gestão. Então,
Dentro desse domínio de sistema, a gente sempre vai ter uma resposta a um estímulo. Então, o que são esses estímulos? Dentro do nosso domínio, um estímulo ele vai ser um evento de negócio. Então, o que seria um evento de negócio? Um recebimento de um pedido de compra, uma entrada de dinheiro em conta corrente, um recebimento de uma reclamação de um cliente. Então, veja que esse evento de negócio é algo que está acontecendo e que está relacionado ao cotidiano da minha empresa. É o que está relacionado com o cotidiano das operações que eu preciso realizar de forma constante. Então, eu vou receber um pedido de compra. Se eu tiver uma sistematização para verificar, por exemplo, se existe estoque para suprir essa compra, é muito melhor do que eu receber esse pedido, eu aceitar ele, e aí a hora que eu vou fazer lá a separação dos materiais para vender, eu descubro que eu não tenho estoque. Então, a gente começa a enxergar, a partir desses estímulos, a partir desses eventos de negócio, que é necessário uma sistematização, e essa sistematização, ela acaba por fazer a união, fazer o ajuntamento de várias outras partes que não só a específica da compra, né? Então, para uma compra, eu preciso ter estoque. Então, note que eu tenho duas áreas que estão ali em conjunto. Então, esses eventos de negócio, eles requerem ações por parte do meu sistema de informação. Então, uma forma, né, para a gente perceber isso, uma forma de alimentar esse sistema de informação, é justamente com a chegada de dados, né? Então, eu tenho meu sistema, e para esse sistema, o que vai fazer com que ele funcione são os dados que são passados para ele. Então, esses dados, né? O que são esses dados? Como que eu caracterizo eles? Então, os dados, eles são caracterizados como a simples observação de um estado. Então, se eu pegar, por exemplo, dentro de uma agenda e eu olhar um nome, sem sobrenome, sem nada, apenas um nome, ele é um dado. Então, tem um dado lá que é um nome. Se eu olhar uma data de nascimento de forma isolada, ele também é um dado. De forma isolada, é uma entrada que está ali na minha agenda e que está relacionada a um ano, uma data, enfim. Então, alguns exemplos, né? Um pedido de compra, ele é caracterizado na organização pela chegada de um conjunto de dados, ou seja, pela quantidade de produtos que serão comprados dentro aí de uma papelaria, por exemplo. Então, quantos cadernos, quantos lápis, quantas lapiseiras e assim por diante. Então, o que a gente tem dentro desse conjunto de dados? A gente tem o nome do cliente, o número do cartão de crédito, a data do pedido, o produto solicitado, a quantidade do produto, o endereço para entrega. Então, se a gente olha o dado de forma isolada, ele não representa muita coisa. Agora, se a gente começar a olhar para esses dados como um conjunto de atributos, né, como um conjunto de coisas que vão caracterizar um estado de um pedido de compra, aí esses dados têm uma significância, eles têm uma importância maior para a minha organização. Ou seja, porque daí eu consigo entender o que está acontecendo com aquele conjunto de informações, que é justamente o agrupamento de dados, ele é justamente a noção que nós temos de informação. Então, o que é informação? A informação é quando alguém trabalha um conjunto de dados. Então, eu tenho um conjunto de dados. Vamos voltar lá na nossa agenda. Se eu olho uma agenda, se eu olho um nome na minha agenda, esse nome isolado, ele não faz muito sentido. Por exemplo, José. Eu olho na minha agenda lá, eu tenho José. Tá, mas qual José? Né? Qual que é o telefone de José? Qual que é a data de nascimento de José? Então, se eu especifico um pouquinho melhor, se eu falo assim, não, eu quero o José da Silva, que nasceu em 94. Então, eu consigo pegar um dado que a princípio não tinha um significado, que era só José, e agora eu estou colocando significado para ele porque eu agrupei outras informações ao José. Eu falei qual José dentro de um conjunto de Josés, e eu falei qual era o ano de nascimento desse José. Então, agora eu tenho a minha informação, e essa informação, ela é o quê? É um conjunto de dados. Então, quando a gente consegue contextualizar isso, quando a gente consegue dar um propósito ao dado, ele vira informação. Então, para o exemplo lá das nossas compras, né? Nós temos as seguintes informações
com base no total de pedidos ou vendas acumulados. Então, qual foi o total de pedidos, né, dessas compras que foram colocadas na nossa organização durante o mês? O total efetivado, ou seja, foram feitos N pedidos. Desses N pedidos, todos foram efetivados? Quanto de cada produto foi vendido? Né? Então, quantos cadernos foram vendidos? Quantas canetas foram vendidas? E quando a gente para explorar esse tipo de informação, a gente começa a enxergar o seguinte, fala assim, não, se eu consigo olhar o total de pedidos, né, que a minha empresa teve, eu consigo, por exemplo, identificar por que os pedidos que foram feitos não foram realizados. Então, eles não foram realizados por causa do preço, eles não foram realizados por causa do prazo, eles não foram realizados por falta de produto. Então, o que aconteceu para que uma entrada, que é uma entrada de interesse, que é um pedido de compra, não tenha sido efetivada de fato como uma compra? Então, com o contexto da informação, a gente começa a agregar mais valor e aí a gente começa a aumentar o interesse da sistematização por funções mais específicas dentro da nossa organização. Então, nesse caso aqui, a gente está olhando para vendas, mas se eu quiser olhar, por exemplo, para gestão de pessoas, então eu tenho uma quantidade de pessoas trabalhando e eu quero saber o seguinte: qual é a maior qualificação dentro dessas pessoas, desse conjunto de pessoas? Essa qualificação está suficiente para a minha empresa? Não está? Ou seja, a partir de uma análise um pouco maior do meu conjunto de dados, eu consigo tirar várias conclusões que antes eu não conseguia se eu não fizesse essa análise. Pegando essa noção de dados, pegando a noção de informação, a gente chega de fato a um sistema de informação. Então, a essência de todo o sistema de informação, de fato, vão ser os dados, né? Porque é a parte mais específica de todo o processo, são os dados. E esses recursos de dados e informações, eles são coisas, eles são caracteres que são armazenados no nosso computador, nos bancos de dados, enfim. É um conjunto de, se a gente olhar sem qualquer critério, é um conjunto de informação, conjunto de palavras, um conjunto de números que está armazenado. Quando a gente olha para recursos de software, ou seja, quando a gente pega para dar uma lógica um pouco mais detalhada em cima desses dados, a gente tem o quê? Todo e qualquer software que seja necessário para o processamento de algoritmos que constituem o sistema de informação. Professor, mas o que é um algoritmo? Então, para a gente não sair muito do foco da disciplina, a gente vai entender um algoritmo como uma sequência de passos. Então, se eu tenho lá um conjunto de dados e eu quero extrair uma informação dele, qualquer que seja, eu preciso de uma sequência de passos para que eu consiga fazer com que aquele dado se torne informação e aquela informação se torne útil para o gestor. Então, esse algoritmo, nada trocando em termos mais simples, ele é uma sequência de passos para que eu consiga fazer um determinado processamento. Então, o algoritmo tem uma entrada, um processamento e uma saída dentro do nosso domínio de sistema de informação. E esse sistema de informação, né, quando a gente olha ele, quando a gente entende, então, que eu tenho esse conjunto de dados, que eu tenho informação, que eu tenho um conjunto de rotinas que estão por trás desse sistema, a gente começa a olhar para ele, começa a olhar a implementação desse sistema, pensando no seguinte: dados, informações e software. Essas três partes, né, os três componentes do meu sistema de informação, eles são relacionados à infraestrutura de informática. Então, eu vou precisar de pessoal especializado para fazer o tratamento disso, para fazer o tratamento desses dados, para aplicar algoritmos para trazer informação, para fazer com que essa informação se torne útil. E softwares que podem ser tanto softwares auxiliares, que vão auxiliar o meu técnico, o meu especialista a dar sentido àqueles dados, como softwares que eu posso construir justamente para me auxiliar nessas operações. Então, eu quero fazer a gestão do meu recurso humano e eu faço ele todo à mão. Eu tenho um caderno e nesse caderno eu vou lá e escrevo todas as informações
relacionadas a pessoas. Para eu melhorar essa gestão, seria muito interessante que eu tivesse um sistema e esse sistema tivesse disponível, seja no meu computador, seja no meu celular, seja pela nuvem, ou seja, um sistema que fosse fácil de utilizar, né, que eu conseguiria utilizar ele de uma forma tão simples quanto o meu caderno, só que ele tivesse muito mais disponível do que o meu caderno. Por exemplo, se eu perco o meu caderno, eu perco toda a informação que está lá. Se eu perder o meu computador, eu consigo fazer com que essa informação fique guardada em vários outros lugares. Ou seja, eu consigo melhorar a gestão dos meus insumos de informação de forma melhorada, né? Além disso, além desses dados e tudo mais, tem a estratégia de publicação. Então, como que eu vou, esse meu software, né, esse meu sistema, como que ele vai ser? Ele vai ser específico para minha organização, ou seja, ele vai ser um software interno. Esse meu software, ele vai ser um software externo. Esse meu software, ele vai ser interno e externo. Eu vou poder compartilhar as informações da minha empresa ou da minha instituição com pessoas externas. Então, como que funciona isso? Então, note que aqui a gente já tem uma certa intersecção, não só com a parte técnica de infraestrutura informática, mas a gente também tem questões um pouco mais lógicas e um pouco mais de regras de negócio propriamente dito, né? Então, como que eu vou fazer com esse meu sistema? Como que eu vou trabalhar aí? Tem as metodologias de gestão de serviços de TIC. A partir do momento que eu defino como esse software vai ser, se ele vai ser interno ou externo, como que ele vai ser gerenciado? Como que os dados vão ser armazenados? Esses dados, a disponibilidade dele, é necessário que tenha uma disponibilidade alta? A segurança desses dados é necessária? Então, eu preciso garantir que nada aconteça com esses dados? Então, quando a gente começa a explorar esses itens, a gente começa a pensar o seguinte: ok, se eu vou criar, se eu já tenho minha estrutura de informática, se eu já tenho um ambiente próprio para isso, como que eu vou explorar esse ambiente para que os meus dados fiquem sempre disponíveis? Então, qual que vai ser essa estratégia? Então, essa estratégia passa pelo pessoal de infraestrutura de informática. Os meus dados precisam ter uma segurança. Então, como que eu vou fazer as cópias desses dados? A, quem vai ter permissão para fazer a cópia desses dados? Qual o profissional responsável? A gente começa a ter um zelo pelas coisas que não são palpáveis. Ou seja, esse dado que eu tenho de entrada, ele está armazenado e eu preciso garantir que quem faz a gestão do que está armazenado consiga fazer essa gestão de forma que o dado armazenado sempre esteja disponível. Então, essas metodologias passam pelo setor de TICs. Nós temos também a infraestrutura, os processos e questões culturais. Então, normalmente, não é muito difícil a gente ouvir o seguinte: ah, mas esse sistema ele é ruim de usar. Ah, não, esse sistema é muito complexo, esse sistema é muito difícil, ele é muito complicado. Várias vezes, a não aceitação do software, ele passa justamente por questões culturais. Ou seja, a forma como o software ele é implantado, a forma como as pessoas utilizavam os sistemas anteriores e agora vão usar os sistemas novos, mudanças muito abruptas. Então, todas essas questões, elas precisam ser levadas em conta na implantação, né, de um sistema de informação. Além disso, a gente também tem diversidade de situações. Eu vou colocar um sistema de informação na minha empresa. Só que eu olho para a minha empresa e eu descubro o seguinte: eu preciso de um sistema de informação para o meu setor de compras, eu preciso de um sistema de informação para o meu setor de gestão de pessoas, eu preciso de um software para a minha área de gestão de projetos, eu preciso de um software para a área de marketing. Como que eu vou fazer para juntar 5 sistemas que são até então diferentes no propósito, né? Então, tem lá a gestão de pessoas, ele vai trabalhar de uma forma. Setor de compras vai trabalhar de uma outra forma. Setor de marketing de uma outra forma. Então, como que a gente consegue integrar esses sistemas de forma que vire um sistema único e esse sistema único atenda a empresa inteira? Então, tem algumas estratégias. Por exemplo,
a gente pode desenvolver esse nosso sistema de informação em um modelo que a gente chama dentro da engenharia de software de modular. Então, para cada área, na verdade, eu falo que ele é um módulo do meu sistema. Então, se eu estou desenvolvendo esse sistema por módulos, eu posso ter o meu sistema final como um sistema que agrega módulos. Isso quer dizer que, para quem vai usar o sistema lá para compras, por exemplo, ele pode ter só o módulo de compras. Para quem usa para marketing, ele pode ter só o módulo de marketing. Então, acaba que a gestão do software fica mais transparente para o utilizador, porque ele está sendo feito de uma maneira modular. Dentro desse desenvolvimento, tem várias outras formas, e esse modelo modular é só um exemplo delas. Nós também temos os objetivos do sistema proposto. Eu consigo atender esse objetivo? Eu tenho lá um sistema de compras. Esse sistema de compra, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele vai ser maximizar o meu ganho ou maximizar, por exemplo, a quantidade de desconto que eu consigo dentro de uma compra. Eu consigo fazer isso? Eu tenho elementos externos ou internos que possibilitam isso? Por exemplo, eu tenho lá um sistema que eu recebo anúncios, por exemplo, de ofertas, e aí dentro desses anúncios de ofertas eu consigo selecionar quais ofertas eu quero ir realizar a compra. Então, esses objetivos dos serviços vão fazer com que eu consiga, de fato, desenvolver o meu sistema com o propósito que ele tem que ter. Ou seja, a forma como ele tem que trabalhar e o que ele vai conseguir entregar para o seu utilizador. E essa implementação, se a gente pegar todos esses pontos, né, se essa implementação ela for bem realizada, se ela for bem pensada, se ela for bem projetada, ela vai conseguir reduzir de forma drástica tanto a resistência ao uso desse sistema de informação, como a própria insatisfação em ter que usar o sistema de informação. Ou seja, se ele atender todos os requisitos que um determinado setor precisa, muito provavelmente o setor não vai oferecer resistência para utilizar o sistema ou na utilização do sistema. Note que aqui é necessário fazer um projeto onde esse projeto ele vai analisar quais são os casos específicos para cada setor. Dentro desses casos específicos para cada setor, ele vai precisar identificar quais são os requisitos que o setor precisa para melhorar a sua forma de trabalho, para dar mais eficiência para as ações que o setor faz. E aí, em cima dessas questões, olhar questões um pouco mais intrínsecas, que são as questões culturais. Então, como é feito até então, e se é possível reproduzir essa forma como é feito para o software. E aí, após isso, fazer de fato o desenvolvimento do sistema de informação e colocar ele em uso. Ou seja, se esse projeto for bem feito, o grau de insatisfação muito provavelmente vai ser baixo. E aí, para fazer essa implementação, para ter esse arcabouço de coisas, para a gente conseguir chegar e falar o seguinte: eu tenho um sistema de informação, nós passamos por dois pontos. O primeiro são os recursos de tecnologia de informação propriamente dito, que são os processadores, meio de armazenamento, equipamento para interação homem-máquina, ou seja, são os computadores que estão disponíveis, são os servidores que estão disponíveis, são os leitores de código de barra, são os mouses, enfim, são todos os dispositivos que compreendem ou que fazem parte do meu sistema computacional propriamente dito. Então, o meu recurso de tecnologia de informação, ele vai estar relacionado com coisas físicas que eu consigo olhar, que eu consigo encostar, que são palpáveis, computador e afim. Além dos recursos de tecnologia da informação, nós temos recursos de telecomunicações ou redes, que são os equipamentos e softwares específicos para operação e gestão do tráfego de dados e informações entre computadores. E aqui entra algo interessante. O meu sistema, quando eu estou projetando ele, quando eu estou projetando, né, fazendo o projeto de fato, para quem ele vai atender, como que vai atender os setores e tudo mais, eu preciso entender o seguinte: é necessário que o meu sistema tenha conexão externa, ou seja, os dados que eu vou utilizar, eles estão em outros computadores? Se eles estiverem em outros computadores, eu preciso dos recursos de telecomunicação. Caso contrário,
eu não necessito necessariamente de recursos de telecomunicações, ficando responsável apenas a parte de tecnologia de informação. Ou seja, eu tenho um sistema que ele não utiliza informações externas, ele utiliza só informações internas. Então, eu não preciso de rede. Professor, mas teria algum exemplo de algum sistema que faz isso? Bom, eu tenho um sistema que ele verifica para mim quantos celulares cabem em uma caixa. Então, eu passo para o meu sistema o tamanho da caixa, eu passo para o meu sistema o tamanho dos celulares, ele vai fazer um cálculo para mim e falar o seguinte: olha, para esse tamanho de caixa, é possível colocar 10 celulares. Note que para esse sistema em específico, não é necessário uma ligação externa. Agora, eu estou no setor de compras ou de vendas e o meu banco de dados está em outro setor, está lá no setor de estoque. Eu preciso verificar, quando for fazer uma compra ou quando for fazer uma venda, se existe estoque. Ou seja, eu preciso fazer com que um computador converse com outro computador para verificar se aquela informação pode ser processada ou não. Então, nesse caso de recurso de rede, a gente nem sempre consegue enxergar de fato o recurso, né? É diferente do computador. O computador a gente consegue ver, os recursos de telecomunicação não. E dentro dos recursos, nós também temos recursos humanos. Então, o componente humano para o sistema de informação ele é muito forte. Por que, que ele é muito forte? Porque quem vai usar o sistema, no final das contas, são pessoas. Então, entender esses recursos humanos, entender as necessidades que eles têm, entender a forma de operação das suas atividades, é um diferencial na composição de um sistema de informação. Então, o que nós temos de recursos humanos? Profissionais da área de informática e de outras áreas técnicas, como telecomunicações, que são responsáveis por construir, operar e aprimorar o sistema de informação. Então, nós temos, em uma perspectiva, quem está desenvolvendo o sistema, quem está fazendo a manutenção do sistema, quem está dando treinamento do sistema. Então, nós temos profissionais que têm essa expertise, que são responsáveis por isso, e no outro lado, nós temos os usuários finais. Então, além dos usuários técnicos, né, do recurso humano técnico, a gente também precisa entender que dentro desse sistema, nós temos usuários finais. Então, a aceitação desse usuário final vai fazer com que o meu sistema de informação consiga evoluir ou não. E dentro desse conjunto de coisas, né, de dados, de informação, de entender como que é a lógica da minha empresa, como que essa empresa funciona, quais são os setores que estão envolvidos, como que esses setores estão interagindo, as informações que são necessárias para a interação entre módulos ou entre sistemas. Então, quando a gente pega tudo isso, a gente tem que entender o seguinte, que hoje o termo mais recorrente que nós temos é a competitividade. Por que a competitividade? Os softwares, os conjuntos de softwares, eles existem para todos. Então, hoje, o software ele não é mais algo específico para uma determinada empresa. Antigamente, sim, antigamente o software era muito caro, ele era muito específico, ele era muito difícil de desenvolver, tinha poucas ferramentas, os próprios recursos de tecnologia eram caros. Então, era um pouco distante a questão da tecnologia para as empresas. Hoje é o contrário. Então, hoje, a tecnologia está muito barata, os computadores estão muito mais baratos que antigamente, celulares, enfim. Então, se a gente olhar que todas as empresas têm acesso aos mesmos recursos de tecnologia, né, se todos têm o mesmo, conseguem usar as mesmas coisas, a diferença competitiva, né, e os benefícios econômicos, eles vão estar muito mais relacionados no gerenciamento da TI, ou seja, como que todo, todo esse conjunto de pessoas, todo esse conjunto de softwares, como tudo isso interage entre si, e não na diferença de tecnologia propriamente dita. Se a gente olhar lá, por exemplo, um site de vendas. Então, hoje, nós temos vários sites de vendas, mas onde que um site de venda ele se sobressai a outro? Então, para algumas pessoas, ele se sobressai na velocidade com que eu consigo fazer interações dentro do site. Legal? Para outras pessoas, a forma como os produtos são dispostos na página é um diferencial. Para outras pessoas, questões como
facilidade de pagamento, quantidade de formas de pagamento diferenciadas. Ou seja, se a gente olhar, todas as empresas têm sites de vendas, mas tem uns que se destacam mais que outros. E esse destaque está justamente em entender como que aquele sistema afeta quem está utilizando e como que a gente consegue propor melhorias justamente para que ele continue atingindo o objetivo, que é justamente satisfazer os usuários. Então, essa visão ela é importante, né, de como que esses recursos estão sendo gerenciados. Então, todos podem usar os mesmos softwares. Então, não existe uma limitação ou não existe uma regra que fala que não pode. E a forma como esse software ele é utilizado, como a informação ele é utilizada e valorizada, é o que vai distinguir ali o sucesso ou o fracasso de uma determinada empresa. Se a gente pegar aí como um exemplo final aqui, se a gente olhar o Uber, por exemplo. Então, o Uber começou da seguinte forma. Alguém, em algum momento, falou o seguinte, olha, existem pessoas que têm carros e existem pessoas que precisam de carros. E ele falou assim, e se a gente fizesse um sistema que ligasse as pessoas que precisam de carros com pessoas que têm carros e a gente fizesse uma cobrança por isso? Então, se a gente olhar para a frota de veículos do Uber, por exemplo, o Uber não tem veículos dele. O que ele tem? Ele tem um software que liga pessoas que precisam com pessoas que têm. Então, alguém em algum momento parou, olhou uma oportunidade e falou assim, opa, isso aqui é uma oportunidade. E aí, a partir disso, desenvolveu um software com plataformas, com ambiente de desenvolvimento que são disponíveis para todos. E conseguiu ter um modelo de negócio muito bom. Para mais informações a respeito dos sistemas de informação, como os dados, informação propriamente dita, os sistemas de informação, onde que eles são empregados, a forma como eles são empregados, o livro do José Oswaldo Sordi, Administração de Sistemas de Informação, é uma boa referência. Ele traz vários itens lá a respeito. E o livro do Bruno Souza de Oliveira, Métodos Ágeis de Gestão de Serviços de TI, também traz uma visão não só das informações propriamente ditas, né, como elas são, mas como elas são utilizadas no domínio de TI.